Pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia, tanto pelas ondas do rádio, nas redes sociais, como também você que assiste a gente pelo nosso canal no YouTube. São 12 horas mais 43 minutos. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a assistente social Ana Patrícia de Jesus Santos, também Renilson Pereira dos Santos, psicólogo. Eles vão falar sobre o projeto Família Acolhedora. E a gente já começa cumprimentando aqui Ana Patrícia, assistente social. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. É um imenso prazer estar aqui conversando com a sociedade de Jeremoabo sobre esse serviço de acolhimento à família, às crianças e adolescentes. Renilson, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, o pessoal aí de casa, né? E é um prazer estar aqui novamente, né, na Rádio Jeremoabo FM para falar um pouco sobre esse projeto tão importante e necessário que é a Família Acolhedora. O que é o projeto Família Acolhedora? Como é que vai funcionar isso na prática? Adalberto, a gente sabe que no contexto social a gente vê que antes a nossa política era uma política de acolher instituições, né? E já fazem 20 anos que o Brasil tem avançado nas suas legislações. E hoje nós temos aí, né, as pesquisas mostram que o programa Família Acolhedora, ele traz benefícios para essa criança, porque a partir do momento que ela é retirada da família, ela já sofreu diversas fragmentos que vai fragmentando o seu desenvolvimento integral. E numa família acolhedora, ela vai reconstruir esses laços que até então foram fragmentados devido às violações de direito que ela sofreu. Então, a família acolhedora vai trabalhar com criança. E adolescentes. Criança e adolescente. Isso. De 0 a 18 anos. De 0 a 18 anos. Isso. Né? Para trazer esse projeto aqui para o município de Jeremoabo, o que é que os senhores detectaram, né, o que foi detectado pelo sistema, para que isso fosse colocado em prática? Veja só, foi identificado pela Secretaria de Assistência Social, né, uma grande demanda de violações de direitos com crianças e adolescentes. Com isso, a nossa secretária, Tatiana Vajão, juntamente com o prefeito Derisvaldo, né, se sentaram para conversar sobre a importância disso, de trazer esse projeto para a nossa cidade também. E aí foi quando começaram a sentar com o nosso doutor Leonardo, que é o juiz da nossa comarca, para implantar essa lei aqui em Jeremoabo também, porque ela já existe em outros municípios e por conta dessa demanda de crianças que é violentada pelas famílias, surgiu essa necessidade. Certo. E você já, para participar, como é que é feita a seleção? Primeiro, essa família, Adalberto, ela vai passar por um processo de inscrição. Que bacana, né? A lei já foi votada, que é a lei 6.029, no dia 23 de março. Ela vai passar por um processo de seleção, que já está sendo de inscrição, que já está acontecendo na Secretaria de Assistência até o dia 13. Começou hoje. Depois, ela passa por um processo de seleção. E, em seguida, depois de selecionada, ela vai participar de uma formação. Essa família ela vai ser preparada para receber. E aí ela vai ter a devoluta, se realmente ela vai ser uma família acolhedora ou não. E aí ela passa para o momento do cadastro. E em seguida ela vai ser acompanhada pela equipe técnica, né? Esse trabalho ele não é feito de maneira isolada, é com todo o conjunto de rede, principalmente o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Bom, a família acolhedora, então, pelo que eu estou entendendo, não é exatamente a família daquela criança, pode ser uma outra família selecionada, é isso que eu estou entendendo? Isso mesmo. A família acolhedora é uma outra família que vai acolher essa criança ou adolescente diante a negligência da família de origem da criança ou do adolescente. Certo. Então, mediante disso, dessas violações que essa criança vem recebendo, ela é retirada da sua família de origem para ser inserida nessa família acolhedora. Que aí tem todo um processo, como Patrícia já falou, de seleção, que a gente vai fazer todo um processo de descrição de como essa família qual o perfil da família que deve acolher, como deve acolher, porque a gente não pode tirar uma família de um lugar que tem violação para colocar em outro. Por isso que a gente tem que ter toda essa avaliação dessa nova família que vai acolher essa criança ou adolescente. Então, por isso que tem essa fase preparatória das famílias, mas isso acontece voluntariamente, é isso?
A família que quer acolher, ela se inscreve de forma voluntária. Isso, ela se inscreve de forma voluntária. Mas para que a família consiga, né, aí custear a despesa dessa criança, do adolescente, ela terá como um auxílio aí de um salário mínimo. Uma ajuda de um salário mínimo para custear. A gente sabe que as coisas não tá fácil, então tem esse benefício. A família acolhedora recebe um valor de até um salário mínimo para estar acolhendo essa criança. Então há uma preparação, Sim, né? Quando sim. vocês entenderem, né? É uma comissão, como é que funciona, quem é que vai julgar, quem é que vai dizer, essa família está apta a receber alguém. A própria lei, né? Tem critérios as para legislações, e a gente vai obedecer ao ECA, né? Que é a lei de proteção à criança e ao adolescente. Certo. Então, a própria lei ela vai trazer os critérios para que essa família possa ser uma família acolhedora. Então, toda a nossa avaliação ela vai a partir das legislações vigentes que o programa já tem, né? O programa, e por isso que a gente sensibiliza a sociedade de Jeremoabo para poder compreender o que é o serviço de acolhimento a crianças e adolescentes, na família acolhedora, para que você possa se colocar a serviço da sociedade, né? E você estará resgatando uma vida, salvando uma vida, quando você se dispõe a ser, de fato, uma família acolhedora. Você não estará sozinho o tempo todo nesse processo. Você terá ajuda, né, dos técnicos, do sistema de justiça. Né? E o Conselho Tutelar entra aí também nesse sistema de que forma? Veja só, ele vai funcionar como uma rede. Quando a gente precisar, eles podem notificar a gente também de uma família que está negligenciando essa criança ou adolescente, está nos notificando dessa situação, e aí vai toda uma equipe analisar para fazer todo esse processo de separação, para analisar também o processo de inscrição para uma nova família acolhedora para aquela criança que está sendo negligenciada. O cidadão comum, ele também vai poder fazer isso? Ele detecta, por exemplo, uma família, né, com problema, alguém, uma criança, um adolescente com problema dentro da própria família, o cidadão comum, como é que ele deve fazer? Como é que ele vai poder apontar aquela necessidade? Isso é muito interessante, Adalberto, que você trouxe, porque justamente surgiu essa necessidade que a nossa secretária Tatiana percebeu diante de denúncia de pessoas que trazem essa necessidade. Ou seja, já existem pessoas que fazem esse papel de chegar, de notificar que tem uma família tal, está passando por isso, por isso e por isso. Então, tendo toda essa demanda da sociedade que trouxe para Conselho Tutelar, para a Secretaria mesmo, para o CRAS, para o CREAS, que foi preciso juntar e fazer esse projeto, que foi levado para a Câmara, foi aprovado por unanimidade, né, lá na Câmara, o projeto dessa lei, para que haja essa proteção a essas crianças e adolescentes. A gente sabe também, Adalberto, que o Conselho Tutelar é o órgão responsável pela proteção e defesa das crianças, né? É ele que vai detectar, ele é o maior termômetro no município para detectar se essa criança vai precisar dessa medida excepcional. A gente chama isso, quando esgota todas o trabalho que a gente fez com a família, tentou, e aí, ou se não uma situação gravíssima de abuso que tem que ser a retirada na hora, esse serviço acontece via Conselho Tutelar, né, que é o órgão de defesa e proteção da criança. Certo. E quando começa a funcionar, né, o projeto? A previsão? A gente tá com previsão para começar daqui a um mês. Porque assim, a gente primeiro está fazendo a inscrição, que vai até o dia 13, depois vamos fazer outros processos de análise de documento, de entrevista, para então a gente iniciar esse projeto. Tá certo. A previsão, você já tem algumas crianças, já tem alguns casos já prontos para serem levados ou ainda estão garimpando esses casos? Olha, o município de Jeremoabo, qualquer município que você pegar hoje, depois, principalmente com a pandemia, o avanço das violações contra criança e adolescente, ele é muito grande, né? Aqui em Jeremoabo já tem, às vezes, família que já fica com essa criança, né? A única coisa que essa família também, ela não pode se apegar à criança, no caso. Ela tem que tratar com a fé. Ela está prestando um serviço. Ela está prestando um serviço. Ela não pode ser... Criança não é propriedade, não é adoção. Não é adoção. Agora, se ela tiver no cadastro de adoção, ela pode ser família acolhedora? Não.
né? Porque é um outro processo, ela está ajudando nesse conjunto. Então, quem está pensando em adotar uma criança, ela não pode fazer parte desse processo? Não pode. Né? Porque ela já vai para um outro patamar. Então, isso é importante a gente entender. Então, o município de Jeremoabo, qualquer município por aí, nós temos uma demanda muito grande de crianças que precisavam passar por esse processo de um abrigamento, hoje, do serviço de família acolhedora, para que seja feito o trabalho com a família e devolver a criança para a família de origem. Deixa eu explicar aqui, o pessoal muitas vezes está em casa e está com uma certa dificuldade de entender. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, uma criança sofreu um abuso dentro da própria família, da família dela, de origem dela, estupro, enfim, um abuso de alguma maneira. Então, essa criança, ela vai passar por um processo de seleção, acompanhamento psicológico, tudo naturalmente. Depois, ela vai para uma outra família. Quanto tempo ela vai permanecer? Como é que vai funcionar? Ela tem a condição de voltar para dentro, novamente, para aquela família onde ela foi abusada? Como é que vai funcionar? Ou há uma análise disso para que cada caso seja analisado de forma individual? Cada caso ele é analisado, ele é feito um trabalho com a família de origem, né, para ver se realmente essa família tem, de fato, condição de recebê-la, né, que hoje o Estatuto traz muito claro isso, quais são o trabalho que tem que fazer com a família. Esgotada todas as possibilidades que a gente fez o trabalho e não tem condição de voltar, aí é que ela perde o pátrio poder, que a gente chama. E aí ela entra para a adoção. Né? Mas isso é feito um trabalho com aquela família, com a gente chama de família extensa, os demais membros da família, para ela poder passar por esse cadastro. É um caminho, um percurso muito grande que a gente tem que trabalhar. Não é simples assim, acolheu e já vai, né, já está na condição de receber. Pode inclusive ser outra família, pelas características, né? Vai depender é isso mesmo. Entendeu? Da probabilidade. Eu acho que é muito importante também a gente frisar essa questão do período que a criança pode ficar com essa família acolhedora. Isso. Que é no máximo até 2 anos, né? Claro. Porque é importante que ela saiba para não criar um vínculo e depois ela não querer, né, que retire a criança dela. E já aconteceu isso em outros municípios, né? Que cria aquele vínculo, cria aquele afeto, mas é bom que as pessoas estejam cientes desse processo, que ela está acolhendo aquela família por um tempo, que tem prazo. A né? justiça entra basicamente onde aí? Em tudo. Porque o sistema de justiça é ele quem... A gente presta... para tirar o pátrio poder, os assistentes sociais vão ter que prestar relatório social a cada 3 meses desse acompanhamento, para que ele perceba no percurso se há possibilidade, junto com toda a análise da equipe técnica, se há possibilidade de reintegrar a família ou passar para adoção. Então, tudo isso, mesmo quando uma família for acolhida, quem vai, na mesma hora, tem que notificar o judiciário, porque é ele que determina a guarda provisória para essa família. Certo. Muito bem, mais alguma coisa que vocês queiram pontuar? Eu acho interessante dizer que as 2 famílias serão acompanhadas pelos técnicos, tanto a família de origem, que foi retirada a criança, como a que foi acolhedora, para que as pessoas saibam que a gente faz também um trabalho com a que a gente tirou, para que possivelmente ela possa novamente ficar com a guarda da criança. Uma preparação para receber de volta. De volta. Faz esse processo de ressignificação daquela família. Se não tiver condição. Se não tiver condição, aí a gente vai para o processo de adoção. Processo de adoção. Tá bom, eu agradeço a participação de vocês, dizer que em outras oportunidades nós estaremos disponíveis aqui para que vocês possam trazer qualquer assunto tão importante quanto esse para a sociedade. E a gente quer agradecer também, né, ao município, não é, Adalberto? Porque essa é uma demanda que estava aí há tantos anos, né, e agora a gente tem esse serviço no município. E, de fato, convocar as nossas famílias jeremoabenses para que possam ir fazer seu cadastro e se colocar dentro desse serviço, programa Família Acolhedora. E você estará, né, quando você salva uma pessoa, você salva a humanidade. Então, isso é importante, que a gente tenha essa sensibilidade de querer ser uma família acolhedora. É isso mesmo, faz essa sensibilização, né, da população. Eu sei que muitas pessoas já têm isso de querer acolher as pessoas, mas nesse projeto a gente tem além esse custo que vai ajudar as pessoas a estar lidando com essa criança. Não é uma despesa a mais que ele traz para dentro da família, né? Dá para ter esse auxílio, né, essa ajuda, né? Porque a gente sabe que vai
aumentar a despesa, mas também ele vai receber esse benefício, né? E sensibilizar mesmo a população, como fazer suas inscrições, até o dia 13 está aberta, lá na Secretaria de Assistência Social. E qualquer dúvida que as pessoas tiverem, podem ir lá também, a gente está tirando as dúvidas das pessoas, porque sempre vai ter alguma coisinha ou outra que vão ficar com dúvida. E no mais, só queria agradecer mesmo a vocês pela disponibilidade e qualquer coisa estamos à disposição. Também agradecer à secretária, né, Tatiane, ao prefeito, né, por estar abraçando essa causa tão nobre que é da criança e do adolescente. Criança não é futuro, criança é presente e precisa ser cuidada. Muito bem. Conversamos então com Ana Patrícia Jesus Santos, ela é assistente social aqui do município, e também com Nilson Pereira dos Santos, psicólogo.